apresentar ele aqui, então, antes dele chegar. O Rodolfo Bastos, ele é graduando em História e Filosofia pela Universidade do Unimontes, mestre em História também pela Unimontes, e doutor em História pela UFSC, pós-graduando também, né, na Filosofia. É integrante do Meridiano, nosso parceiraço aí, e tem como interesse trabalhos na área de filosofia da ciência, imaginários sociais, temporalidades, modelos de feminilidade, discursos clericais medievais, cinema e teoria de cinema, entre outros. Vamos ver se ele já entrou aqui, para a gente poder chamar o nosso parceiro para dar essa aulaça para nós aqui. Vamos ver. Olá! Agora eu te apresentei já. Sim. Para a gente acelerar o processo e conseguir melhor. Primeiramente, muitíssimo obrigada. Eu sei que a tua agenda é super lotada, então obrigada pelo programa, por aceitar esse bate-papo maneiro que a gente vai ter agora. Sara, eu que agradeço a vocês do Poema, né? É um prazer estar aqui com vocês, finalmente estar fazendo essa parceria entre o Meridiano e o Poema, e eu mais do que especial, né? A vocês, a gente sempre vem trocando figurinha, vem sempre trocando ideia. Eu agradeço a oportunidade e que seja um bate-papo bem bacana mesmo hoje, viu? Então, vamos mandar brasa. Vamos mandar brasa? Então tá. Primeira pergunta. Antes da gente falar dessas 4 mulheres sensacionais aí, eu queria perguntar o seguinte: a gente sabe que o sistema de imaginário social, ainda hoje, eles têm um poder muito na sociedade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que esses elementos estão trabalhados hoje. E aí eu colocaria especificamente mais a ideia da violência contra a mulher, por exemplo, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso. Então, sim, né? Essa é uma pergunta que a gente está partindo praticamente do presente para o passado, né? Fazendo esse movimento temporal. E talvez uma das maiores heranças, né? Ou pelo menos um dos imaginários mais fortes que a gente se tem hoje, que é tributário de discursos clericais medievais, é sobre o feminino, né? Então, é possível sim a gente perceber a presença de um determinado imaginário, tem que localizar isso, né? Não são todos os imaginários, mas um determinado imaginário sobre as mulheres que foi construído durante a Idade Média e que hoje, por exemplo, como você disse, né, toca, sobretudo, formas de violência, né? Temos que lembrar o seguinte, né? As mulheres, na Idade Média, ali nos primeiros anos de formação, nos primeiros séculos de formação de uma igreja cristã, ainda em formação, né? Bem como já de uma igreja fortalecida em fins da Idade Média, em maior ou em menor intensidade, vão se proferir muitos discursos sobre o feminino para construir modelos de feminilidade que as mulheres deveriam seguir e que atendessem a determinadas que atendesse uma linha de pensamento que fosse condizente com o que a igreja, naquele período, dependendo dos espaços, estava pregando. E um discurso que foi bastante veiculado foi das mulheres como herdeiras de Eva, né? Muitos discursos sobre as mulheres foram veiculados, discursos clericais. E no pós, mulheres eram associadas à figura de Eva. Eram clérigos ou pessoas ligadas a igrejas que interpretavam o episódio do pecado original, né, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, culpabilizando Eva, como se Eva fosse a culpada. Então, e a partir daí, a mulher começou a ser considerada, por ser uma herdeira de Eva e uma descendente de Eva, como também
um ser humano propício ao pecado, ao mal, à sexualidade, à lascívia, né? A mulher falaciosa, sedutora, porque foi assim que ela convenceu Adão, o primeiro homem, a comer do fruto proibido. Então, mas sobretudo, os principais estereótipos estão em relação à sexualidade, né? Então, se hoje existe toda uma cultura de violência contra a mulher, sobretudo no Ocidente, isso é tributário desses discursos. Não estou dizendo que a forma como se é vivenciado a prática disso hoje é tal qual aconteceu na Idade Média. Não. Esse é um imaginário, esses discursos vão se transformar num imaginário que vai adquirir uma longa temporalidade e vão passar por ressignificações. Mas ainda chega assim hoje. Eu vou dar um exemplo, né? Tem-se muito, a gente vê muitos debates acalorados, sobretudo em redes sociais, né? Quando se menciona casos de estupros, né? E muitas pessoas, em sua maioria homens, né, mas não só, vão dizer que a vítima era culpada porque estava utilizando pouca roupa. Um short curto, um decote, enfim, estava mostrando mais pele. E por que as pessoas culpabilizam a vítima associando a isso, né? Por quê? Porque dentro de uma tradição de imaginário machista, esse decote, essa pouca roupa, né, é uma forma de provocação ao masculino, ao viril, ao macho, né? Então, e o homem, por ser um macho viril, hétero, cis, né, que partilha de uma tradição patriarcal, dominadora, ele tem que reagir a isso, porque ele se sentiu provocado. E como macho, ele tem que agir de forma ativa em relação a isso, né? E isso está dialogando diretamente com o imaginário que se construiu sobre Eva, os discursos que foram produzidos sobre Eva, porque a ela era porque a ela foi reservado atributos de sexualidade, sensualidade, de sedução, porque a mulher por excelência, através de Eva, esse caminho para a carnalidade. A mulher está ligada muito mais à carne, em contrapartida, o homem está ligado à razão, ao espírito. E então a mulher, ela é inferior porque ela não foi feita Eva não foi feita diretamente por Deus. Ela foi feita através de Adão, da costela de Adão, e por isso um subproduto do homem, um subproduto da obra de Deus. Então, assim, ela nasce do homem. Quem dá a luz a Eva é o homem, né? Então, aqui é uma inversão quase que metabiológica desse parto masculino. Então, a mulher deve essa obediência, Eva deve essa obediência a Adão. E as mulheres são herdeiras dessa fragilidade e desse subprodutismo que é Eva, nessa leitura que os clérigos fazem desse episódio de pecado original. Só passar um exemplo muito, muito interessante para a gente poder pensar, que está dialogando diretamente com isso, né, e que envolve diretamente as nossas instituições jurídicas. No ano de 2007, um juiz chamado Edilson Rubensperger Rodrigues, né, ele, da comarca de Juiz de Fora, ele vai proferir uma sentença negando, uma sentença não, ele vai negar medidas protetivas a uma mulher que pede medidas protetivas em relação a Maria da Penha. Né? Essa mulher está sendo ameaçada ali pelo seu parceiro, ela entra na justiça pedindo, então, medida protetiva. E o juiz nega. E ele nega, e ele profere um discurso totalmente amparado na Bíblia, que dialoga diretamente com esses discursos produzidos sobre Eva na Idade Média. Ele fala que a Lei Maria da Penha é uma heresia manifesta e um conjunto de normas diabólicas. Herética, porque fere a lógica de Deus, e por isso é injusta, pois, como é de conhecimento de todos e de todas, a desgraça humana começou no Éden por causa da mulher, em virtude da ingenuidade, da tolice e da fragilidade emocional do homem. Porque, segundo o juiz, o mundo é masculino, a ideia que temos de Deus é masculina, e Jesus foi homem. Esse é um discurso que foi proferido em 2007 por um juiz. Esse discurso está muito próximo
do que foi proferido, por exemplo, por Tertuliano no século III, que acusa a mulher como porta do diabo, por ser descendente de quem? De Eva. O que a gente... Como eu disse, não podemos dizer que esse imaginário ele existe hoje da mesma forma como foi produzido os discursos na Idade Média. Não, passa por ressignificações. Mas essa essência patriarcal de submeter e pensar o feminino ainda sobrevive, é reatualizado, assume outras roupagens, mas existe e legitima dessa forma toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, seja em relações sociais de poder, de gênero. Então, talvez esses discursos clericais sobre as mulheres, se a gente for ler por Tertuliano, o mesmo Santo Agostinho, Petrarca, que sempre vai estar fazendo essa associação da mulher como herdeira de Eva e, por isso, suscetível ao mal, parceiras do diabo. São esses discursos que vão estar presentes, por exemplo, no Maleus Maleficarum. Né? Enfim, então eu acho que de imediato, o que eu posso dizer sobre isso é, pelo menos, essa proximidade com esses discursos clericais sobre o feminino ancorado na figura bíblica de Eva. Não são discursos sobre Eva, são interpretações bíblicas. E é importante dizer que esses discursos eles começam a ser construídos e produzidos numa Idade Média, mas é sobretudo a partir da modernidade e com um fenômeno conhecido como a caça às bruxas, que esse discurso deixa de pairar no mundo das ideias e de serem veiculados só entre os próprios membros da igreja para ter uma efetividade concreta na sociedade. Né? E a gente vê o resultado disso ainda hoje, né, na contemporaneidade. Ouvindo essa tua fala, me recorda muito esses textos antigos que vão falar exatamente isso, né? Que a mulher como descendente de Eva não pode ser correta e reta, porque ela vem de uma costela torta de Adão. Né? É muito absurdo isso. Rodolfo, e assim, a gente está falando sobre esses discursos, a Eva e tudo isso, mas aonde é que fica a Lilith? Aonde que surge, né? Qual é a criação desse mito da Lilith? E como deu essa motivação e o tratamento dela nos textos canônicos? Então, a Lilith é um tema sempre muito, muito vivo, né, nos dias de hoje, porque ela acabou se transformando numa grande figura, num grande referencial, sobretudo para as lutas femininas e feministas, né? E é uma figura muito controversa, né, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo uma figura muito forte. E tem uma riqueza mítica e mitológica, mas também simbólica muito grande, né? Então, Lilith, na verdade, né, não dá para se falar tipo como surge a criação do mito de Lilith, né? Não dá para ir numa origem e datar isso, né? Mas tem-se, por exemplo, que a menção mais antiga a alguma ideia sobre Lilith, né, está em Gilgamesh, né? Então, por exemplo, alguns estudiosos, como, por exemplo, Graves Patai, né, eles vão falar que Lilith é usualmente derivada da palavra babilônica assíria, ou seja, lá no Crescente Fértil, né, ou seja, há 4.000 anos atrás, né, da palavra Lilitu, que seria um demônio ou uma divindade feminina, o espírito do vento. É uma divindade do vento, do ar. Ela é o resultado de uma tríade de outras divindades, conhecidas como Lilitu, Lili e Lamashtu. Essas divindades normalmente associadas à lascívia e à luxúria. Lembrando que um dos atributos de Lilith, nesse período, é também como uma deusa da sexualidade ou uma divindade da sexualidade. É uma discussão se ela era realmente uma deusa, mas o fato é que ela é uma divindade, né? E então, as menções a Lilith vão aparecer principalmente em encantamentos, né, invocações mágicas babilônicas. Isso por volta de 2.000 anos antes da Era Comum. E ela vai aparecer, por exemplo, na lenda de Gilgamesh do Salgueiro, em que ela vai viver em um tronco de salgueiro que é vigiado pela deusa Inanna. Então, esse é o relato mais antigo que se tem sobre Lilith, dentro de uma tradição babilônica. Então, e aí tem uma série de outras tradições que Lilith vai, enfim, aparecer.
E vai aparecer, sobretudo, por conta que ali no Crescente Fértil, no antigo Crescente Fértil, aquelas tradições que coexistiam, eles trocam, ele tem uma interculturalidade, né? As culturas estão se trocando, estão se influenciando a todo tempo. E se lembrarmos do cativeiro dos hebreus na Babilônia, né? Então, os hebreus, que são aí por assim dizer, os antepassados dos judeus, eles tiveram contato com essa tradição, com esses relatos e com esses textos. E ao terem contato com esses textos, com essa tradição e com esse imaginário sobre Lilith, ele vai ser ressignificado na tradição judaica, né? Então, quando você me pergunta a relação de Lilith com Eva, a relação se dá, primeiramente, pela via do texto do alfabeto de Ben Sira, que é um texto judaico. Ele é do século X. Porque é nesse texto que Lilith vai aparecer sobre a roupagem de primeira esposa de Adão. Então, então Lilith aqui assume uma outra característica, né? Temos relatos de Lilith, por exemplo, na Síria, temos relatos de Lilith ali no Antigo Testamento, relatos de Lilith no Talmud, no Zohar, né? Na tradição cabalística. Lilith tem uma série de tradições, inclusive na Grécia. Mas quando ela chega no judaísmo, como ela chega como primeira esposa de Adão, que eu já vou explicar, ela surge por esse texto de Ben Sira ou Ben Sirá, não sei exatamente a pronúncia, é um texto do século IX, século X, que vai dizer que Eva não foi a primeira esposa de Adão. Que, na verdade, Yahvé, né, o Deus judaico-cristão, ele fez do mesmo material, do mesmo barro, Lilith e Adão, do mesmo material e simultaneamente juntos, né? Então já se percebe que na relação do nascimento de Eva, ela nasce igual a Adão, de Lilith, ela nasce igual a Adão. Diferentemente, lembra que eu falei que Eva, naquele primeiro momento, tinha nascido da costela de Adão, um subproduto feita depois, né? Aqui já temos um momento de uma igualdade de produção. E Lilith, então, começa a conviver com seu companheiro. E ela, a todo momento, reclama dessa relação, da relação que ela tem com Adão, porque Adão quer submetê-la, né? Lembrando que ali é uma tradição hebraica, uma tradição patriarcal. E como patriarcalismo e patriarcado, a gente entende a centralidade na figura do homem. Lilith, ela reclama sobre essas ações de Adão em relação a ela. Então, ela reclama sobretudo sobre a relação sexual que os dois mantêm. Lilith pede para que seja revezado durante o ato, o intercurso sexual, que ela também ficasse por cima. E Adão não aceita essa condição. Lilith vai reclamar com Yahvé mais uma vez sobre as ações do seu companheiro. Yahvé, bem, ele não deu tanta importância para essa situação. Lilith, então, invoca o nome mágico dele, se eleva aos céus e abandona Adão, né? Algumas tradições vão dizer que ela se refugiou no Mar Vermelho, no Mar Morto ou no deserto, mas ela vai para um lugar longe, ela vai se afastar, porque para ela a liberdade nesse sentido era muito mais importante que a condição de quem estaria vivendo ali submetida a Adão. Só a partir dessa relação que o homem vai se sentir abandonado, né? Que Yahvé, então, vai pensar na produção e na confecção de uma nova mulher para Adão. E a partir daí, da sua costela, Yahvé vai moldar uma nova companheira, né? Então, que é a Eva. Então aqui temos uma relação, né? A primeira mulher não se encaixou aos moldes e ao ethos estabelecido pelo que Adão queria-se Eva, né? Então, Lilith, por conta disso, ela vai ser entendida, né, por ter abandonado o homem, por ter recusado, inclusive, o próprio pedido de Yahvé para voltar para Adão, né? Os arcanjos vão atrás de Lilith para que ela pudesse retornar, e ela diz que não vai voltar. Ela é punida, né? Ela é condenada a que todos os seus filhos morressem, né? Ela daria à luz a 100 lilins, né? Demônios, alguns dizem que são vampiros, mas
no geral são demônios, e eles vão morrer, né? Ele dá a luz a esses Liliths e eles morrem, né? E é por isso que Lilith, então, também é conhecida como aquela que é devoradora de criança, porque ela procura e caça crianças, persegue mulheres grávidas, ela, ela é aquela que se alimenta de esperma da masturbação masculina, ela é relacionada a todos esses tipos de estereótipos. Então, a Lilith tem essa é a passagem de Lilith com a sua relação com Eva. E por que que há esse apagamento de Lilith, né, em relação aos textos canônicos, né? Bom, eu não posso dizer que é um apagamento do tipo que houve um concílio e a igreja falou, vamos tirar porque Lilith é ruim pra gente, não, né? Existem algumas teorias e algumas hipóteses, né, de que a gente pode pensar a não presença de Lilith, pelo menos de forma tão clara como o texto de Ben Sira, que é de uma tradição judaica, nos textos canônicos do cristianismo, por exemplo, né? E aqui, de acordo com um pesquisador, o Roberto Sicuteri, ele vai falar que Lilith ela é removida e censurada da tradição por conta do atributo da insubmissão. Lilith é subversiva, ela está clamando por igualdade de vez, né? Então, ela não atende a uma lógica patriarcal, né? Ela está a todo momento jogando na cara de Adão e de Javé, né, que ela foi feita igualmente ao homem, junto com o homem, ao mesmo tempo que o homem. Não tem que ela ser tratada diferente. Ela é também um produto direto do Criador, né? E isso é diferente de Eva, porque Eva vai exprimir um modelo mais adequado, porque ela é um subproduto do homem, né? Ela é retirada da costela, né? Ela não foi feita juntamente com o homem e nem do mesmo material. Ela é submissa e débil, porque se deixou enganar pela serpente, né? Então temos aqui duas formas de mulher: insubmissa e igual, e submissa e inferior. Em questões de discursos de dominação, Lilith, ou Eva, atende a esse chamado patriarcal. E é por isso que a figura dela, segundo o Sicuteri, é interessante de ser veiculada como primeira mulher, porque ela seria, então, um modelo de feminilidade, né? Ela é um mito de origem para as demais mulheres, que deveriam se espelhar nela, né? E é por isso que Eva e esse modelo, né, ganha força e nos faz refletir, e aqui concordando com o Sicuteri, de que poderia ser uma das principais motivações do porquê o mito de Lilith é retirado, pelo menos da Gênesis, né? Tem referências e alusões de que Lilith aparece em outra passagem bíblica, que é Isaías. Mas aí ela aparece como um demônio noturno, uma coruja, e há uma discussão que envolve a filologia, a hermenêutica, que fala que não, que era só um outro demônio, mas isso é uma outra discussão. De maneira clara, Lilith não aparece por causa dessas considerações que o próprio Roberto Sicuteri vai falar. Então isso legitima e justifica por que Eva é, então, a figura principal, pelo menos no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, que vai ser utilizada como esposa de Adão. Acho que é isso. A Dani, ela trouxe duas questões, assim, o porquê da inserção de Lilith como primeira, se seria uma espécie de reforço de misoginia, e também se algum espaço feminista faz uso dessa figura da Lilith na atualidade, né? Sara, cortou um pouquinho, você pode repetir para mim, por favor? A internet aqui não está das melhores. Eu vou tentar colocar só um pouquinho, vou tentar colocar o meu... Fica melhor assim? Eu consegui achar a questão da Dani aqui. E tá melhor, sim. Tá melhor? Consegue me ouvir? Assim, ó, a Dani, sim, ela pergunta por que a inserção da Lilith como primeira esposa, e se isso seria alguma espécie de reforço de misoginia, e também se existem algumas feministas que têm feito uso da figura de Lilith. Sim, né? Então, é uma pergunta que não tem para mim não tem uma resposta exata, né? Lilith, ao mesmo tempo que representa
principalmente as leituras contemporâneas dela, a partir do texto de Ben Sira como primeira esposa de Adão, ela traz essas questões de igualdade. Isso é um fato, né? É o que é relatado. Então, sim, ela tem essas questões de igualdade e de submissão. Se for ler a narrativa ali, você vai perceber isso. E isso vai ser... Isso vai demonstrar... o fato dela não ter sido inserida no cânone demonstra quais são as intenções e qual modelo que Adão e Havé estão buscando. Então, assim, através de Lilith, foi um experimento falho. Né? Tipo, a gente não quer outra pessoa igual ela, a gente quer uma pessoa diferente, que atenda às nossas demandas. Então, vamos ter uma outra mulher, vai ser Eva, e ela é mais interessante pra gente. Prestar atenção no mito de Lilith nos faz perceber o quanto misógino é essa relação que Yahvé... Um minuto. Aguinha. Copinho de bruxo, gente. Vou aproveitar. Tá certo, tem que ser. O meu é copinho de chopp, ó. Opa! Então, pensar... Lilith, a narrativa de Lilith deixa mais claro e nos torna mais palatável e entendível como a intenção de um modelo de feminilidade de uma primeira mulher como mito fundador para ser antepassada das demais, para ser a origem das demais mulheres, tem que atender o modelo de submissão patriarcal. Então, ela não reforça a misoginia, ela demonstra a misoginia. Eu acho que essa seria a leitura mais correta. E sobre a segunda... Mais correta não, mas uma leitura possível. Né? E sobre a segunda questão da Dani, a gente pode pensar, sim, Lilith tem um papel importantíssimo como figura e como símbolo, sobretudo, dos feminismos. Né? Se a gente pensar a Universidade Federal de Santa Catarina, existe um grupo que chama Lilith, Gênero Direito e Feminismos, né? Que é coordenado pela professora Graziele Wagenstons, né? E ela... Daí é só para dar um exemplo de como Lilith está sempre muito presente como símbolo, né? E eu não sei dizer em relação a tradições do neopaganismo, como ela é entendida simbolicamente. Se é enquanto uma deidade, se é como uma entidade, se é como só um símbolo, né? Mas ela tem força, assim, ainda mais nesses tempos que nós vivemos no país, né? De que há a gente está se deparando com um conservadorismo muito grande. Né? Então, muitos discursos, por exemplo, como esse do juiz que eu mencionei agora há pouco, ainda é ancorado nessas tradições antigas. Sim. Tá, e agora me diz o seguinte. No meio de todas essas questões do pecado das primeiras criações de Cristo, onde é que fica a Maria? Qual é o significado de Maria em tudo isso? Né? Essa ideia do culto mariano, como é que ele ocorre em meio a essas mulheres pecadoras? Então, aí Maria a gente já entra para o Novo Testamento, né? Então a gente sai ali do âmbito dos textos do Primeiro Testamento, se desprende um pouco mais, ou bastante, da tradição judaica, porque o cristianismo, diretamente tributário do judaísmo, é uma tradição religiosa patriarcal. É um homem com figura, né? É Deus e Jesus. Acabou. Né? E por que Maria surge tão forte? Né? Por que Maria tem esse culto, essa exaltação à figura da Virgem Maria? Né? Eu que trabalhei com Maria aí há mais de uma década, né? Pelas minhas leituras, pelo que eu pude perceber, é que não foi proposital, pelo menos em algumas regiões. Né? O que acontece é que o cristianismo, nos primeiros séculos, quando ele começa aquele processo de cristianização ali de uma Europa que ainda era pagã, uma Europa que tinha tradições religiosas, e nessas tradições religiosas sempre tinha uma figura feminina, ou várias figuras femininas, né? O cristianismo não tinha muito a oferecer.
além de um culto a um Deus macho, né, e seu filho. Então, por que essas tradições antigas, né, iriam se submeter à palavra e o evangelho dos apóstolos, né? Lembrando que nesse primeiro momento o cristianismo não tinha força, né? Ou a força que tinha, por exemplo, no final da Idade Média e no início da modernidade, para impor isso goela abaixo, né? Então, há uma tentativa, pelo menos por parte de alguns padres da igreja, de alguns clérigos, de uma forma proposital, assim, quando Maria surge ali, por exemplo, em algumas regiões próximas ao Mediterrâneo, onde o culto a Ísis era muito forte, que Maria vai acabar incorporando esses elementos. Assim, tá. Então Maria serve ali, ela é veiculada quase que como um instrumento de marketing, né? Trazendo isso para uma linguagem contemporânea, né? E correndo o risco aqui de ser anacrônico, né? Para poder divulgar, né? E trazer o que o cristianismo poderia trazer de diferente para aquela população tão marcadamente por uma tradição de deidades femininas milenarmente presentes ali. Então vai incorporar. Por isso que é muito fácil fazer associações de Ísis com Maria, né? Lembrando que aquela tradição ali no Mediterrâneo era diferente daquela primeira Ísis, 2000 anos atrás, né? Com Deus Horus amamentando, né? Então já tem o próprio culto a Ísis já tem modificações. A iconografia de Ísis, quando chega ali na Antiguidade Tardia ou no cristianismo primitivo, já tem uma outra característica, que é aquelas características que o culto a Maria vai adquirir. Então, e aí a gente tem, por exemplo, uma forma que vem de cima para baixo de investimento na figura de Maria e no seu culto e nos seus símbolos, né? Há um retorno do feminino para uma religião de tradição patriarcal. Mas existem outros momentos, sobretudo quando o cristianismo começa a se fortalecer ali no século X, quando o cristianismo já tem uma força maior, ainda não é uma religião homogênea, mas tem uma força maior no século X, século XI, século XII, né, que quando se tem em alguns espaços poder para impor essa religião, né, as pessoas que são ali também estão dentro de uma tradição de divindades femininas, de uma outra tradição religiosa, né, elas acuadas e pressionadas pelo cristianismo, elas vão procurar fazer, tá, eu tenho uma tradição de adorar a mãe. O que essa nova religião tá me impondo é uma religião de figuras masculinas. É quase que um movimento de resistência de procurar uma figura feminina para poder transferir até então os atributos da divindade feminina que eles adoravam para Maria. Então por isso é muito fácil encontrar em Maria os mesmos atributos que outrora pertenciam a Hécate, né, em algumas tradições. A Ártemis, a Ísis, como já disse, a Cibele, né? Maria, os títulos que ela tem e são construídos para ela pelos concílios e pelos discursos clericais, né? Como mãe de Deus, né? Teotocos, que é uma grande discussão que vai rolar nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Ela como mãe de todos os seres vivos, ela como desatadora dos nós, né? São atributos que outrora pertenciam a divindades femininas, né? E eu entendo, então, Maria como resultado já de uma tradição iconográfica e de culto de longuíssima duração, em que o feminino é objeto de culto. Maria é só o resultado disso, porque ela acaba incorporando tudo isso, e quando o cristianismo se fortalece como uma instituição forte, que a gente vai ter acesso às fontes, enfim, à documentação, e vai entender isso, principalmente a partir do século XV, do século XVI, com a modernidade, né? Vai se unificar, então, a forma de perceber como a figura de Maria deveria ser entendida e percebida, né? Para você ter ideia, só no século XX, com a Lumen Gentium, que é um documento papal, que oficialmente a igreja que a igreja católica, no caso aqui, né, estamos falando do século XX, que a igreja católica vai incluir nas missas o culto a Maria. É uma coisa que já acontece desde o século II, século III, mas oficialmente só agora, né? Durante o meu doutoramento, né, minha pesquisa de doutorado, eu fiz algumas disciplinas no curso de teologia. E dentre essas disciplinas que eu fiz o curso de pneumatologia e mariologia. E ali, vendo a discussão dos meus colegas, né, eu vi o quanto eles se frustravam
quando eles falavam que o culto a Maria tomou proporções tão grandes que isso deveria ser coibido, né? Eles falavam que o culto a Maria era mais forte que o culto a Deus e a Jesus, e eles não gostavam muito da forma como isso adquiriu. Então eles estavam fazendo crítica severa que o tamanho, por causa do tamanho que o culto dela adquiriu. Então, na concepção dele, de alguns mariologistas, ela é a figura mais importante do catolicismo, porque ela tem um culto muito maior e uma devoção com os fiéis muito maior do que em relação aos fiéis com Deus ou com o próprio Jesus, né? Então a gente tem aqui um retorno do feminino, né? De um feminino que resistiu, de um feminino enquanto arquétipo, enquanto atributo, enquanto figura divina, numa religião que é totalmente patriarcal, né? Há leituras que falam que o retorno ao culto a Maria, por mais que o culto seja reafirmando os dogmas da igreja, mas ainda assim é um feminino que está ali e é a figura mais forte e mais proeminente da religião patriarcal que é o cristianismo. Então o feminino, Maria como descendente dessa tradição cultural e iconográfica de antigas divindades femininas, faz com que essas divindades femininas então tenham vencido o cristianismo por estar presente no cristianismo, sendo a principal figura e referência no cristianismo, né? E Maria ganha, mas aí isso é a presença de Maria no culto, né? Mas a igreja também vai, os clérigos, né? Os discursos clericais também vão se apropriar disso, vão se apropriar e vão criar sua própria narrativa sobre a presença do feminino através de Maria. Quem foi Maria no Novo Testamento? Foi mãe, foi esposa, foi mulher, né? Os clérigos dividiam, alguns clérigos, como Pedro Crisólogo, né, Isidoro de Sevilha, eles vão falar, por exemplo, que as mulheres deveriam se afastar do referencial negativo de Eva, porque as mulheres que se aproximam de Eva deveriam ser repreendidas e reprimidas, porque são pecadoras. E aquelas que se aproximam de Maria deveriam ser exaltadas. Maria surge como um modelo de feminilidade que as mulheres deveriam se espelhar. Deveriam ser uma boa mãe, deveria ser uma mulher submissa, calada, boa esposa. Esses são os principais atributos que vai fazer com que Maria seja, os discursos sobre Maria, a transforme no modelo de feminilidade para que a igreja cristã, assim, pudessem controlar as mulheres. Em Eva, as mulheres eram repreendidas. Em Maria, as mulheres são controladas. Então, Maria continua, dentro desses discursos ligados à igreja, colaborando com uma tradição misógina, como a professora Dani tinha colocado, né? Então, ela vai ser considerada como irmã, esposa e serva do Senhor, mãe de todos os seres vivos, né? Pedro Isidoro fala, por exemplo, que enquanto Eva vai, a desgraça, mas também é a vida, porque ela também é mulher, e Maria também é mulher. Assim como Jesus é o segundo Adão, Maria é a segunda Eva. Então ela redime todas as mulheres do pecado original não, por Eva ter maculado a relação de Adão com Yahvé, e agora as mulheres têm alguém para poder seguir e alcançar e participar da economia da salvação. Então essa é a importância de Maria, né? Mas esse é só um dos discursos sobre Maria, que vai ser muito mais forte e vai haver um impulso mariano, principalmente no século XII e no século XIII. Mas existem diversos discursos sobre Maria, né, como o discurso que é proferido por Afonso X no século XIII, na Península Ibérica, que vai pensar uma Maria que é guerreira, que está junto com os exércitos, né? E aí é só ler os trabalhos da professora Aline, que teve com vocês aí na semana passada, que trabalha belíssimamente com Afonso X, né? E aí tem os discursos do Afonso X sobre Maria, mas é uma outra perspectiva de Maria, não tem nada de uma Maria submissa, né? Maria é entendida como a própria figura da deusa. Usando assim a tua fala e também um comentário da Dani, que ela falou que essa imagem da Maria é de um feminino inalcançável, né? E inclusive enquanto uma possibilidade de redenção das mulheres daquele período. E daí vem a minha questão é a seguinte, nessa mesma linha, levando em consideração essa redenção de Maria, na imagem de Maria, né, a Maria Madalena,
nessa ideia, ela acabaria representando uma espécie de oportunidade, digamos assim, de salvação mais tangível para o feminino daquele período? Exatamente. Duas coisas, né? Maria é um modelo de feminilidade. Maria foi mãe, mas Maria foi mãe virgem. Biologicamente, é possível ser mãe virgem, mesmo nos... Não sei nos dias de hoje, talvez, não sei como é que está o desenvolvimento da ciência em relação a isso, mas ser mãe e virgem, né, é complicado. Então, só isso já coloca uma grande distância em relação a Maria e suas seguidoras. Por mais que as suas seguidoras seguissem os seus passos, elas não conseguiriam ser mãe e virgem. Ela é inalcançável, ela é um ideal platônico. Então, surge um outro modelo de feminilidade que vai concorrer com Maria, que é o próprio modelo de Madalena. E aqui a gente está partindo de modelos de feminilidade ancorados também em discursos clericais. E esses discursos clericais partem do princípio que Maria Madalena era uma prostituta. Sabe-se hoje que houve uma grande confusão com Gregório I, e que Maria Madalena não era de fato uma prostituta, ele que, enfim, confundiu 3 personagens dos evangelhos, e isso acabou ganhando força como verdade, né? Mas aqui a gente vai partir dos discursos clericais que entendem Maria Madalena como prostituta. Quem foi Maria Madalena? Conforme esses discursos clericais. Foi uma prostituta, conheceu Cristo, se arrependeu e através da penitência alcançou a salvação. Foi pecadora, então ela traz a marca de Eva, mas se arrependeu, porque seguiu ali certinho os ensinamentos de Cristo, né? Então se aproximou de Maria, logo conseguiu a salvação. É um modelo mais palpável, mais próximo das mulheres. Elas conseguem alcançar isso. Não há essa distância, não há essa diferença, não há tanta distanciamento que impede uma via de possibilidade para que as mulheres tenham acesso à salvação, né? Então, Maria Madalena era essa via mais necessária para as mulheres, né? Maria Madalena vai surgir, então, entre a porta da morte e da vida. Ela é uma forma de redenção, através da confissão, do arrependimento e da penitência. Ou seja, você tem que, de alguma forma, você tem que se punir, né? As mulheres teriam que se punir, né? E além da confissão, para poder alcançar a salvação. E aí existe um discurso, né, do século IX, século X, do Adolf Klein, que ele fala que se pela mão da mulher a morte, mas pela sua boca o anúncio da ressurreição, Maria, aqui está falando Maria, sempre virgem, nos abre a porta do paraíso, do qual a maldição de Eva nos excluía. Também o sexo feminino desembaraçou do seu opróbrio por Madalena. É a sua língua piedosa que se torna porteira do céu. Ela já é ela e já não Maria que abre as portas do paraíso a qualquer penitente, que, portanto, consiste no arrependimento. Há aqui nesse discurso como Maria deixa de ser essa via de salvação para ser Maria Madalena. Isso é... Mas mesmo assim, com todos os discursos e a força que o culto de Madalena adquire no cristianismo, e é um culto forte, né? É uma tradição muito forte dentro do cristianismo / catolicismo, né? Mas mesmo assim, o culto e veneração a Madalena ainda tiveram que se ancorar no modelo mariano de submissão. Aquele primeiro modelo de submissão ao homem e a Deus, e de recato, né? Reprimir sua sexualidade para conseguir alguma credibilidade. Nesse sentido, a Virgem Maria, então, continua sendo um modelo de feminilidade seguido pela própria Maria Madalena, né, para se legitimar como outro referencial feminino. Maria Madalena é sim uma via de possibilidade muito mais palpável, mas ainda teve que se aproximar do que também foi construído para a Virgem Maria. Mas, então, são esses dois modelos de feminilidade, Maria e Maria Madalena, na qual as mulheres deveriam se espelhar e deveriam seguir, para poder ter alguma chance de salvação, já que elas eram herdeiras de Eva, a primeira mulher, que maculou a relação de Deus com o homem. E Rodolfo, assim, eu fico pensando nessas formas de estereótipos femininos que vêm enquanto uma espécie de arquétipo até, né?
E, por outro lado, a gente tem também os estereótipos opostos, né, desse feminino, que seriam né, essa dicotomia que é o masculino, né? Então, como é que o masculino... Quais são esses estereótipos masculinos? Como que eles se constroem nesse momento? Tá. Inversamente, vai acontecendo o mesmo com o masculino, né? Lembrando o que eu já disse, né? O fato de Eva ter sido tentada e enganada vai servir para legitimar a mentalidade da mulher como fraca e estúpida, como é colocado em alguns discursos sobre ela, né? Então, isso vai justificar, por exemplo, a suposta superioridade masculina em detrimento do feminino. Então, a mulher vão ser atribuídas a estupidez, a mentira, a sedução, a desonra, a tendência ao pecado, a sexualidade, a falácia, né? E tem um imaginário sobre as mulheres fofoqueiras na Idade Média, né? E que é ainda muito forte hoje no Ocidente, né? De que é feio mulher ser fofoqueira, mulher faladeira, né? E isso tem uma origem, ou pelo menos tem um cheiro de longa temporalidade, de uma tradição referente a esses atributos que foram atribuídos às mulheres. E ao homem foram atribuídas as características que o valorizavam, como a retidão, a honra, a espiritualidade, a racionalidade, a mulher ligada ao corpo, à sexualidade, o homem ao espírito e à razão, né? E aqui, só para demarcar bem essa relação dual de um homem como aquele que é portador de sabedoria e de espírito, né? Eu vou trazer aqui para a gente lembrar e refletir sobre, por exemplo, uma passagem de Tomás de Aquino na Suma Teológica, né? Ele afirmava que no fenômeno da geração, aqui nas palavras do próprio Tomás de Aquino, né? É o homem que desempenha um papel positivo. Sua parceira é apenas um receptáculo. Verdadeiramente, não existe mais que um sexo, o masculino. A fêmea é o macho deficiente. Não é, então, surpreendente que esse ser débil, marcado pela imbecilitas de sua natureza, a mulher, ser as tentações do tentador, devendo ficar sob sua tutela? Isso é Tomás de Aquino falando. Aqui ele já demarca as características do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Então, há um ideal de masculinidade aqui também. Porque ao homem tem todos esses atributos que o permite ser entendido como superior. Por isso deve dominar a fêmea, a mulher. Né? Santo Agostinho, de uma maneira muito parecida, vai falar que, falando em relação ao pecado original, né, que a serpente começou pela parte mais débil daquele par humano para gradualmente chegar ao todo. Pensou que o homem não acreditaria facilmente e nem facilmente, porque é homem, né? Mas o homem cederia ao erro alheio. Então o homem não foi arrastado pela sedução, mas preferiu, porque ele tem bom coração, né, acreditar na mulher devido à afeição que tinha por ela, sua igual, no qual ele não quis separar-se de sua única mulher, nem mesmo na comunhão do pecado. Ou seja, Adão, mesmo sendo inocente, mas por estar apaixonado, ele prefere ser expulso também e ficar junto da mulher, porque ele é um ser muito bom. Né? Então aqui a gente também tem... Eu estou colocando Pulso, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que são os mais conhecidos e tal, até mesmo para quem não é historiador e não tem acesso a outros textos, para demonstrar como foi pensado, né, essa relação do masculino em detrimento do feminino. E aí, se você for no Malleus Maleficarum, isso vai ficar ainda mais escancarado, né? Porque eles estão falando o tempo inteiro sobre essa relação do masculino, né? Aí tem uma passagem do Malleus que fala bem assim, e abençoado seja o Altíssimo, que até agora tem preservado o sexo masculino de crime tão hediondo, que era a bruxaria, a lascividade, a cobiça carnal. Como ele veio ao mundo e sofreu por nós, deu-nos, a nós homens, esse privilégio. Jesus, né, que é o grande modelo de masculinidade. Então, esses discursos estão presentes, né? E há sempre, quando se pensa o feminino da forma como herdeira de Eva, da forma como deve se submeter para alcançar a salvação, se aproximando de Maria ou de Maria Madalena, é uma visão e uma postura misógina, né, em detrimento do homem, né, porque ele é esse ser puro, né, tem essa característica de retidão, de honraria e de racionalidade, né.
Então, essa é a relação principal para se pensar a masculinidade. Ô Rodolfo, e agora sim, puxando para os amantes da cultura pop, vamos uma para finalizar, assim. Considerando esse poder das mídias, né? Tanto na ruptura como nas permanências dessa construção do imaginário social, você podia falar um pouquinho sobre as representações dessas personagens no campo do audiovisual, né? Como que elas podem reforçar ou como elas podem quebrar esses estereótipos que têm sido construídos, né? E daí eu me recordo, inclusive a gente já vinha conversando, né, sobre o mundo sombrio de Sabrina, aí tem Lúcifer, bom, tem um monte de séries e filmes que vão tratar sobre essas imagens, né? Pode falar um pouquinho aí para nós? Posso. Então, essas imagens são fundamentais, né? Lembremos, são modelos de feminilidade que ainda hoje está presente. Se pensarmos que o principal característica de Eva é sexualidade, então tudo que se aproxima da sexualidade e da sensualidade é algo que ainda hoje é mal visto. Por exemplo, o que se aproxima de uma sensualidade, né, numa mulher, né? Lembremos aquele caso que eu contei, né, de roupas curtas. Então isso seria, por exemplo, a sensualidade é um atributo de Eva. Então tudo que é ligado a isso, a essa libertinagem, a essa liberdade sexual, né? E lembrando que também é um atributo de Lilith, porque Lilith também é atributo da sexualidade, ainda é mal visto, né? Então tudo que se aproxima da sexualidade é uma coisa ruim, por mais que seja uma condição inerente do ser humano. Então, mas moralmente, dentro de uma perspectiva de um ethos cristão católico, é visto errado. O que é bem visto é aquilo que se aproxima da ausência de sexualidade. Maria era virgem. E Madalena se arrependeu. O sexo é ruim. Então, se a gente pensar, por exemplo, quem são essas personagens da cultura pop hoje, né? Eu vou dar, acho que eu vou conseguir dar só um exemplo só, e eu vou para os contos de fada da Walt Disney. Tô travando. Qual que era a grande referência para essas mulheres? Eram mulheres frágeis, que eram atormentadas por uma outra figura feminina, conhecida como a bruxa, que era maligna, mal, e se você prestar atenção nos traços, algumas delas tinham traços de sensualidade, né? E a mulher tinha que esperar, ela tinha que ser tutelada por forças mágicas, lembremos as fadas madrinhas, né? Até conseguir serem salvas por um príncipe encantado, que então vai se casar com a mulher e a felicidade então a felicidade é resultado então de ser salva pelo príncipe encantado e pelo casamento, e assim vão viver felizes para sempre. A partir da década de 90, anos 2000, vamos ter a produção de outros filmes, outras releituras dos contos de fada, em que o casamento, que é um ideal a ser alcançado pelas mulheres, porque Maria também casou, né? Não é mais uma obrigação. A gente assistir Valente, né? Em Shrek tem um casamento, mas a relação da Fiona é outra. Se a gente pensar, por exemplo, a relação de, sei lá, outro ponto de fada que tem nesse estereótipo, se a gente for pensar... Aí agora me falha a memória, mas eu sei que tem mais um boom de produções de contos de fadas ali da Walt Disney, que o casamento já não é o principal objetivo, né? A personagem principal e central, que é feminina, ela é protagonista, ela não precisa ser salva, né? Ela é forte. E por que acontece esse movimento, né? Esse protagonismo e essa agência da própria figura feminina em relação àquela primeira leva de produções audiovisuais em que colocava ela de maneira frágil, né? Porque porque isso, além de ter toda uma relação direta por ser fruto das lutas feministas, mas também porque isso também se aproxima de outros ideais femininos que a gente encontra, por exemplo, em Lilith, né? E por isso que a figura de Lilith vem aparecendo com tanta força, ancorado nessa tradição de primeira esposa de Adão, como a própria Sabrina, que é como ela aparece, né?
E se a gente for pegar, existe uma série de outras produções audiovisuais que vão trazer uma Lilith também ancorado nessa relação como primeira esposa de Adão. E é uma relação que empodera, porque só de distanciar da relação com Lilith, da relação dos discursos sobre Eva e sobre Maria, né, já há um grande passo e salto que vai colocar e vai permitir com que as mulheres, nesse caso, nessas produções, sejam retratadas de uma outra maneira, por um outro viés, por mais que em alguns casos, em maior e menor intensidade, também reafirmem os mesmos estereótipos. Mas aqui a gente está trabalhando com as rupturas, né, e não com as permanências. Ah, perfeito. Rodolfo, a gente tem um minutinho. Eu queria agradecer a você, agradecer a todo mundo que participou dessa e das outras lives maravilhosas. Como eu falei, a gente está encerrando esse ciclo de debates, mas tem coisa nova vindo por aí, então vamos acompanhando o Poema. Não sei se quer fazer um merchan aí, a gente usa esse minutinho para os seus merchans e muito obrigada a todo mundo. Sim, eu queria só agradecer mesmo o pessoal do Poema, que é essa referência aí para os estudos da galera que está trabalhando com medieval, e também eu sei que tem um ou outro aí que tem um pé na cultura pop e também na antiguidade, né? Que é uma grande referência em pesquisa, mas também em divulgação do trabalho, né? E pedir para o pessoal que está nos assistindo, para quem não conhece também, visitar a nossa página ali do Meridiano na UFSC, que trabalha com temas muito parecidos, sempre ligado ao misticismo, à bruxaria, mas também ligado à cultura pop, a cinema. E a gente tem uma página no Instagram, Meridiano UFSC, né? E quem quiser ou ficou curioso ou quer ter acesso a alguma fonte, a algum texto, é só entrar em contato comigo pelo meu próprio Instagram, né, que é @Rodolfo Bastos, ou então no meu academia.edu, que é Rodolfo Bastos, e toda a minha produção está ali, eu sempre mantenho atualizado. Então, para quem tiver interesse e quiser alguma referência daquilo que eu falei aqui, né, é só me procurar, que eu sou bem acessível e disponibilizo. E mais uma vez, obrigado ao pessoal do Poema, né, por esse ciclo maravilhoso e por esse trabalho mais do que lindo, né? E, enfim, né? Obrigado e é isso. Então tá, Rodolfo, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, pessoal, todo mundo. Uma coisinha, cuidem-se, cuidem dos seus, tá? Usem máscara, saiam só quando precisam, quem puder, fique em casa. E é isso aí, galera. Um grande abraço, beijão para todo mundo.